Olá pessoal, sejam super bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. O que você precisa entender sobre este transtorno? Primeiro, essa foi a sugestão de uma seguidora lá do Instagram. Fiquem sempre à vontade para sugerirem temas. Eu tenho seguido bastante as sugestões de vocês, seja aqui no YouTube ou lá no Insta. Então fiquem super à vontade para participar e interagir. Se inscrevam no canal e vamos pro vídeo. Vamos lá, TDAH. Não existe um TDAH que surgiu na vida adulta. Então esse é o primeiro erro que as pessoas divulgam. Sei lá, as redes sociais, a internet fez eu começar a ter este transtorno. Não é verdade. Pra gente dar o diagnóstico para alguém de TDAH, a gente precisa ter esses sintomas que eu vou falar aqui antes dos 12 anos de idade. Lila, mas eu só descobri na vida adulta. Ok, mas você precisa ter apresentado, e por isso que às vezes é preciso fazer uma entrevista com a família, com os pais, com os cuidadores, pra gente entender se aqueles sintomas existiam quando a pessoa era criança, tá? Então, você precisa ter tido esses sintomas lá na infância, claro, adaptado ao contexto de infância. Se eu der um exemplo relacionado a trabalho, a gente vai adaptar uma coisa relacionada à escola na infância, ok? Então, o primeiro critério eu preciso ter os sintomas antes dos 12 anos de idade. Outros critérios, vamos pensar na desatenção e na hiperatividade e impulsividade. Em termos de desatenção, sabe aquela pessoa que você está conversando com ela e aí de repente assim, não tá acontecendo nada aqui fora, mas ela tá aqui, mas aí parece que ela tá lá no mundo da lua. Uma coisa tá aqui falando com vocês e de repente vai e passa uma pomba, porque passa bastante pomba aqui na frente das janelas aqui. Aí ok, teve um estímulo externo que chamou a minha atenção e desviou a minha atenção, ok. Agora outra coisa tô aqui prestando atenção no vídeo da Leila, me interessa muito este assunto, porém, quando eu vejo, já desviei, já tô prestando atenção em outra coisa. Isso acontece com muita frequência com quem tem TDAH. Outra coisa, a pessoa, por exemplo, quando tá preenchendo um formulário, preenchendo uma prova na escola ou na faculdade, a pessoa tá lá, ela já pula o cabeçalho, ela não quer nem saber o que tá escrito lá em cima. Ela vai e pula e já começa a preencher a prova. Ou aquela pessoa que vai estar preenchendo a prova, vai já para a última questão, depois volta para a primeira, essa pessoa. Além disso, é uma pessoa que comete muitos descuidos, muitos erros, por quê? Por conta de descuido. Então, às vezes, ela obviamente sabia a resposta da prova, ou do exercício, ou da pergunta, mas como ela tem essa coisa de não esperar, e aí eu já vou falar sobre isso, ela acaba cometendo erros, ou como ela pula, né? Então ela pula o cabeçalho, ela pula as instruções, ela vai e comete erros. Então é uma pessoa que tem muita dificuldade, né, de seguir essa linha de raciocínio, de ler o cabeçalho, preencher o nome, quando vê ela já tá lá na terceira questão e assim vai. E aí a gente vê uma desorganização muito grande. São pessoas que têm muita dificuldade de se organizar em termos de horário, né? São pessoas que se atrasam nos compromissos, são pessoas que se atrasam nos prazos, perdem prazos, seja para pagar conta, são pessoas que têm uma grande desorganização nesse sentido, horário, pagar conta, entrega de trabalhos, de coisas importantes, são pessoas que vivem ali no limite. A procrastinação vira quase, sei lá, companheira fiel de quem tem TDAH, porque a pessoa tem muita dificuldade com essa organização. Então, organização é um ponto bem importante, né? Claro, quando o TDAH não está tratado. Depois a pessoa consegue, né, lidar com essa procrastinação e etc. Então, para muitos, a procrastinação é um ponto bem importante. Por quê? Porque a pessoa que tem TDAH, ela tem muita dificuldade de lidar com atividades que são consideradas chatas, desinteressantes. Então, se eu tô aqui assistindo esse vídeo, que saco, eu tô assistindo porque minha professora da faculdade mandou, ou porque meu marido mandou, ou porque minha esposa mandou, porque minha filha mandou para entender o que tá acontecendo com eles. Mas que saco, eu não consigo prestar atenção. Quando eu vejo, eu tô prestando atenção na mesa da Leila, eu tô prestando atenção na poltrona, eu tô prestando atenção nas paredes, porque que as paredes têm cores diferentes, e esses bichinhos aqui, que não é bem bichinhos, são pensadores, o que exatamente? E aí quando você tá prestando atenção em tudo, menos no que eu estou falando. Então é essa pessoa que se desvia muito facilmente e que não consegue manter a atenção, a concentração em atividades consideradas chatas. Então são pessoas que têm muita dificuldade de lidar com coisas burocráticas, com formulários, evitam ao máximo esse tipo de atividades, adiam, atrasam porque não gostam. Só que tem uma coisa que faz as pessoas pensarem, não tem déficit de atenção coisa nenhuma. O que é? Quando a pessoa se interessa muito por algo, a pessoa consegue parar, mergulhar naquilo. Pode ser um jogo, pode ser
assistir alguma coisa, pode ser estudar algo específico, pode ser fazer alguma atividade, né? Eu tinha um paciente que tem TDAH, e aí quando relacionado a uma área específica, não a área de formação dela, uma área específica que ela migrou, que ela fez uma transição ali, ela, por exemplo, que era a área da culinária, da confeitaria especificamente, ela conseguia ficar imersa naquele universo. Mas as coisas que envolviam o trabalho dela, a formação dela, que era o direito, ela adiava ao máximo, perdia os prazos, era uma situação bem caótica, assim. Quando era relacionado à confeitaria, que era algo que ela se interessava muito, ela fazia os cursos, ela se estudava, ela tinha o hiperfoco. O hiperfoco faz você conseguir ter essa atenção gigante que faz a gente pensar, opa, como que a pessoa tem problema de atenção e tá mais focada do que eu? Mas é porque eles têm essa questão chamada do hiperfoco. Aí sim, quando interessa a pessoa consegue sim manter essa atenção. Porém, a pessoa tem muito prejuízo, porque assim, não é tudo que vai interessar a gente. Então, às vezes eu tenho que assistir um vídeo porque eu preciso aprender determinada coisa, porque eu preciso ensinar alguma coisa pro meu filho, porque eu preciso por algum motivo aplicar lá no meu trabalho. Então, não é tudo que vai ser mega interessante. Então, não dá pra gente contar sempre com o hiperfoco, porque ele não vai vir sempre. Esquecimento. Esse é um ponto muito importante, porque a pessoa esquece, né? Eu tinha paciente que assim, que saía para comprar, eu lembro dessa história, ela saiu para comprar um sushi no mercado com o filho dela, foi com o filho, levou carteira, bolsa, etc. Chegou lá, foi, comprou um monte de coisa, chegou em casa, sentou, ela e o filho dela para comerem o sushi. Cadê o sushi? Ela não comprou o sushi, ela esqueceu de comprar o sushi. Ela foi ao mercado para isso. Sentou na hora de comer, não tinha sushi. Essa paciente mesmo, ela várias vezes esqueceu a carteira dela, o cartão de crédito, ela sempre esquecia no mercado. Com muita frequência ela perdia a bolsa dela. Então são pessoas que perdem as coisas. Então, num contexto de infância, é aquela criança que perde lápis, perde apontador, esquece o casaco na escola. São pessoas que esquecem muito, que perdem as coisas. É aquela desorganização que a gente falou agora no início do vídeo. E na vida adulta são esquecimentos importantes. Eu esqueço de que eu tenho uma sessão de terapia, eu esqueço que eu remarquei a minha sessão, então vai lá, o terapeuta tá ali esperando, quando vai ver a pessoa por conta do transtorno dela acabou esquecendo. Então são pessoas que esquecem coisas importantes como celular, como chave, esquecem às vezes de compromissos, sei lá, por exemplo, de buscar o filho na escola, esquecem de coisas muito importantes. Esses esquecimentos, a desorganização, a distração fácil, sem necessariamente o estímulo externo, as pessoas falarem com ela e parece que, tipo, não tá ouvindo, parece que tá no mundo da lua, ou às vezes tá aqui, sei lá, no celular, ou não, e tipo, e vai ver, tipo, a pessoa nem presta atenção no que disse. A pessoa não faz isso de propósito, ela faz isso porque ela, de fato, ela tem um problema no cérebro dela, de fato, o cérebro dela funciona de uma maneira diferente, essa parte frontal do cérebro, que vai liberar os neurotransmissores como dopamina, noradrenalina. A gente percebe que em quem tem TDAH, isso é diminuído, isso é reduzido. E por conta disso, a gente vai ter outros sintomas, que agora eu vou falar dos sintomas relacionados à hiperatividade e impulsividade. Bom, a gente percebe uma grande inquietude na pessoa. Se a criancinha, aquela criancinha que tá aqui o tempo todo batucando, ou tá o tempo todo aqui mexendo em alguma coisa, ou se remexendo, no adulto também. Vai ter aquela coisa de, tipo, de ficar mexendo o pé, de ficar se remexendo, de não conseguir parar quieta, de novo, de não conseguir esperar a vez da pessoa. É aquela pessoa que fala demais, não deixa os outros falarem, interrompe muito. É uma pessoa que pode apresentar muita irritabilidade, muita impaciência. Então, eu tinha uma outra paciente de TDAH também, que ela não tinha nem paciência de me esperar falar, né? De tanto que a cabeça dela não parava, tipo, ela tava o tempo todo, eu tava falando uma coisa, ela já tava em outra, já tava em outra, em outra, em outra. E aí, quando vê a cabeça não para, porque é o tempo todo a cabeça produzindo um monte de pensamentos no TDAH, e é isso, e aí a pessoa tá cada hora pipocando em pensamentos diferentes e não consegue estar aqui. Então é como se qualquer mínimo estímulo interno ou externo captasse mais e fosse muito mais interessante por alguns segundos, e daqui a pouquinho ela já tá prestando atenção em outra coisa. Falando nessa mudança rápida, são pessoas que começam muitas coisas, né? Eu tinha uma outra paciente, tenho ainda ela já fez curso de tudo que vocês quiserem, de idiomas, de tudo, esporte, tudo. Ela começa tudo e não conseguia parar nada, não conseguia finalizar. Pelo contrário, ela começava e parava, começava e parava. Ela não consegue concluir. Quem tem TDAH, né, principalmente essa parte mais impulsiva, começa muita coisa, tem muita iniciativa, tem muita ideia, porém não tem acabativa. Inicia muita coisa, mas não finaliza. Tem também essa questão do
falei da impulsividade, tem a coisa de se envolver em comportamentos de risco, em comportamentos que vão despertar um pouco aquela dopamina que eu falei, que a pessoa, né, no TDAH a gente tem menos dopamina, menos noradrenalina, então ela vai se envolver em coisas que podem ativar mais isso, né, coisas que gerem mais essa coisa da intensidade, né, esse lado impulsivo delas. Uma das coisas que faz as pessoas não terem essa acabativa, né, começar muita coisa e não terminar, é uma baixa tolerância à frustração. Então a pessoa vai se frustrando, por quê? Porque, né, por N motivos, mas um deles eu não consigo prestar atenção naquele curso, né, sei lá, tô fazendo curso de costura, ou curso de, sei lá, de como consertar moto. Aí eu tô assistindo vídeo bonitinho, curso de investimento, né, eu não consigo parar pra prestar atenção, aí eu vou, e aí eu me frustro, aí eu penso que aí vem os rótulos, né? Principalmente na infância a pessoa teve muitos rótulos. Vagabundo, burro, não termina nada, desorganizado. Todos esses rótulos ruins ficam na cabeça da pessoa. Porque de fato era uma pessoa que tinha essa desorganização importante. De fato é aquela pessoa que tinha dificuldade normalmente na escola, porque não conseguia prestar atenção no que o professor está falando, né? Nem na faculdade, nem na escola, enfim. Como é que vai conseguir ter um bom desempenho? Além disso, a gente então percebe isso, esses rótulos vão alimentando, né, dentro da pessoa e vão gerando na pessoa e alimentando uma baixa autoestima, porque a pessoa começa a se sentir incapaz, incompetente, como alguém que não dá conta, porém ela não percebe que tudo isso acontece por conta de um problema aqui. O cérebro dela não funciona igual ao cérebro de outras pessoas, por isso ela não consegue dar conta de coisas como as outras pessoas dão. Agora, à medida que a gente vai tratando isso com tratamento adequado, com medicação, meus pacientes falam, tipo, é da água pro vinho, muda totalmente. Então, gente, tem outros sintomas importantes, mas acho que o fundamental é colocar para vocês os prejuízos que a pessoa que tem TDAH tem. São muitos prejuízos, muitos, muitos, muitos. E às vezes a gente vai ter algumas coisas que confundem, como hiperfoco, ou por exemplo, né, eu tinha uma outra paciente que ela, tipo, era extremamente inteligente, extremamente inteligente. O TDAH atrapalhava muito ela, mas como ela tinha uma cobrança muito grande, algumas coisas se confundiam, às vezes parecia que ela não tinha TDAH, mas ela tinha. A cobrança interna dela, essa autocobrança e essa questão dela ser muito inteligente, camuflavam às vezes o transtorno, fazia parecer que não tinha TDAH, mas ela tinha. Então, o esforço que você que tem TDAH tem que fazer para fazer uma atividade é 1000 vezes maior do que de outra pessoa. Então eu quero falar disso, dos prejuízos que você acaba tendo e que você não entende que pode ser diferente. Desculpa, não é que você não entende, é que você talvez não saiba que pode ser diferente, que você não é, o problema não é você, o problema é que teu cérebro não está funcionando da maneira que ele deveria. A gente está com algumas questões ali desreguladas e que à medida que você vai se permitindo melhorar essa parte com a medicação e com a terapia para aprender as estratégias para você conseguir se organizar, para você conseguir não ter mais tantos prejuízos, a tua vida muda muito. Então, o prejuízo ele acontece nas diversas áreas, no trabalho, em diversas áreas. Trabalho, na parte social, as pessoas podem pensar que você tipo é chato, que você não deixa a pessoa falar, ou que você sempre tipo dá para trás nos compromissos, porque você sempre chega atrasado. E aí quando você vai ver, diversas áreas da tua vida estão com prejuízo por conta do teu transtorno. Um transtorno que de fato transtorna muito a tua vida, porque faz você parecer alguém que na verdade não é. Você não é essa pessoa toda desorganizada. O teu transtorno faz você ser assim. Mas felizmente a gente tem tratamento. Se vocês quiserem saber mais sobre tratamento ou qualquer questão relacionada a TDAH, peçam aqui nos comentários, deixe seu like se você gostou do meu vídeo, interajam, isso me ajuda bastante, tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção e até o nosso próximo vídeo.